A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe cada um de vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, nos orientando da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós temos essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41 e 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco, em um só Espírito, por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo de verdade, falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalhe o reino dividido, não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, e não pedindo, mas sim oferecendo, para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais,
em que nós estamos ao vivo nesse momento podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que vocês estiverem nos assistindo, vocês vão encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. E gratidão ao Senhor Jesus que nos concedeu o Espírito Santo de verdade e que trouxe vocês aqui para conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24AD. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando e nos purificando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos estar aqui fazendo mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Vamos aqui à oração para dar início ao sorteio do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à oração. Oração de número 16. Vamos aqui na oração de número 16, que diz assim: Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que toda obra maligna, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, saia agora dessa vida, dessa residência, dessa empresa e desse comércio, e desse veículo, através da tua santa palavra, sendo ministrada, que é vida, é viva, é espírito, e vivifica, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui
dar início ao sorteio dos rebanhos. Agora eu peço a vocês que escolham aí o número de rebanho de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Escolha aí o seu número. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par primeiro e depois os rebanhos de número ímpar. Mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então escolha aí o seu número de 1 a 24. Saiu agora o rebanho de número 20 par e rebanho de número 19 ímpar. Rebanho de número 20 par e 19 ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Pedro com 5 capítulos. Livro de 1 Pedro com 5 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de verdade possa orientar e caminhar cada um de vocês para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, como está escrito em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Saiu 1 Pedro capítulo 3 para os rebanhos de número 20 e rebanho de número 19 estarem meditando. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Capítulo 3 de 1 Pedro contém 22 versículos, que diz assim: exortação à unidade e amor. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: e finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto sois chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. 18, par e 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios com 31 capítulos. Livro da sabedoria, livro de Provérbios. Vamos aqui ao capítulo 27 do livro de Provérbios, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Provérbios, capítulo 27, que contém 27 versículos, que diz assim, nos versículos 1, 2 e 3. Não contes com o dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. Louve-te o estranho, e não a tua boca, os estrangeiros, e não os teus lábios. A pedra é pesada, e a areia é espessa. Porém, a ira do insensato é mais pesada que ambas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Judas, com apenas um capítulo. Livro de Judas, com apenas um capítulo. Judas, com apenas um capítulo, contém 25 versículos, que fala sobre os falsos mestres. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim: e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregues à fornicação, como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena no fogo eterno.
Não obstante, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e blasfemam das potestades. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. 24, par, e 23, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro D. Escolha aí o seu número de rebanho, de 1 a 24, para você poder estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu o livro de 1 Crônicas com 29 capítulos. 1 Crônicas com 29 capítulos. Capítulo 8 do livro de 1 Crônicas para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. 1 Crônicas, capítulo 8, que contém 40 versículos. Glórias ao nosso Senhor Deus, que fala sobre a tribo de Benjamim. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: E Benjamim gerou a Bela, seu primogênito, a Asbel, o segundo, e a Ara, o terceiro, e a Noá, o quarto, e Rafa, o quinto, e Bela teve estes filhos, Adar, Gera e Abiúde. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. 8, par, e 7, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Capítulo 8 do livro de Daniel para os rebanhos de número 8 e rebanhos de número 7. Vamos aqui, Daniel, capítulo 8. Contém 27 versículos que fala, Gabriel interpreta a visão. Nos versículos 15, 16 e 17 diz assim: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim, como que uma semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a esta visão, a este a visão. E veio perto de onde eu estava, então vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. 12, par, e 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de... Livro de Jó, que contém 42 capítulos. Livro de Jó, com 42 capítulos. Capítulo 26 do livro de Jó, para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Jó, capítulo 26. Vamos aqui, Jó, capítulo 26, que contém 14 versículos apenas, que diz assim: A terceira resposta de Jó a Bildade. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: Jó, porém, respondeu e disse, como ajudastes aquele que não tinha força e sustentaste o braço que não tinha vigor? Como aconselhastes aquele que não tinha sabedoria e plenamente fizeste saber a causa assim como era? A quem proferiste palavras e de quem é o Espírito que saiu de ti?
Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora eu estarei apresentando para todos vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, que diz assim: Muita atenção, prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse capítulo 22, de 1 a 20, foco 2, 18 e 19. Lucas 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava aos sacerdotes. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, pois sabe que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saudo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção. Está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito em João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a castas de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, versículo 19 a 21 e 23. João 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas 11, 41 e 42 que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue as suas ofertas e dízimos sobre essas palavras para você receber recursos financeiros, ou para curas ou para libertações, para ser recompensados, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus, o Cristo, disse. Confira em Marcos 10, de 27 a 30, foco 30. Diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de orações para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de cada um de vocês. Vamos aqui dar continuidade aos nossos recados, que diz assim: muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, 38, diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem mostrar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para vocês a denúncia de número 61, que diz assim:
As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassam mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 5. Vamos aqui na oração de número 5, que diz assim: Senhor Deus, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, em todos os setores dessa vida, dessa casa, desse local de trabalho e desse veículo. E que chegue agora a tua santa paz. Essas palavras, todas elas vão se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Como está escrito em Provérbios 16, 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de rebanho de 1 a 24, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares com 8 capítulos. Cantares, capítulo 4. Cantares, capítulo 4. Cantares de Salomão, que contém 16 versículos, que diz assim, nos versículos 3, 4 e 5. Os teus lábios são como um fio de escarlate, e o teu falar é agradável. A tua fronte é qual um pedaço de romã. Entre as tuas tranças, o teu pescoço é como torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos os escudos de valorosos. Os teus 2 seios são como dois filhos gêmeos da corça, que se apacentam entre os lírios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Cantares, o livro dos apaixonados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. 16, par, e 15, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui, 1 Tessalonicenses contém 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 4 contém 18 versículos, que fala assim: a exortações à santificação. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus,
porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhas da fornicação, que cada um de vós saibas possuir o seu vaso em santificação e honra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. 4, par, e 3, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias com 14 capítulos. Capítulo 7 do livro de Oséias para os rebanhos de número 4 e rebanho de número 3 estarem meditando. Oséias capítulo 7. Vamos aqui, Oséias capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas que necessitam ouvir a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano, somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus. Oséias capítulo 7 contém 16 versículos que diz assim: diversas repreensões para o povo do nosso Senhor Deus, que diz assim, nos versículos 2, 3 e 4. E não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os que cercam as suas obras diante da minha face estão, com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que cessa de mexer nas brasas, depois que amassou a massa até que seja levedada. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. 6, par, e 5, ímpar. Vamos estar aqui, vamos estar meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos com 16 capítulos. Capítulo 12 do livro de Romanos para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Romanos capítulo 12 contém 21 versículos que fala sobre o amor dos santos. Nos versículos 9, 10 e 11 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. 22, par, e 21, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Neemias, com 13 capítulos. Livro de Neemias, com 13 capítulos. Capítulo 12 do livro de Neemias para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Neemias, capítulo 12, contém 47 versículos. Que diz assim: os sacerdotes e levitas, nos versículos 1, 2 e 3. Esses são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Ruém, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miriame, Miamim, Madias, Milga. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Saiu o número 14, par, e 13, ímpar. 14, par, e 13, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de
Ezequiel, 48 capítulos. Livro de Ezequiel com 48 capítulos. Capítulo 8 do livro de Ezequiel para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Capítulo 8, que contém 18 versículos, que diz assim, fala sobre a visão da profanação do templo. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim, olhei e vi uma figura que parecia de homem, da cintura para baixo era fogo, e daí para cima seu aspecto era como o resplendor do bronze. E estendeu o que parecia uma mão, e tomou-me pelos cabelos da minha cabeça. Então o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e levou-me a Jerusalém em visão de Deus, até a entrada da porta do pátio, de dentro que olha para o norte, onde estava o assento da imagem do zelo, que provocava o ciúme de Deus. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme o aspecto que eu tinha visto no vale. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. Estarei apresentando a denúncia de número 75, que diz assim, as leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam ou que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 36, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada e para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que todas as nossas orações são numeradas como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Oração de número 4. Oração de número 4 diz assim, Senhor Deus, nosso Pai amado, eu peço em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que possa transbordar a sua paz, a sua graça e a sua alegria nessas vidas através dessa live da sua igreja virtual, @avivamento24AD, e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, possa nos libertar desses espíritos de depressão, de tormento e de ansiedade, e caia por terra e prevaleça o Espírito Santo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí agora um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade vai estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Então meditem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus vai estar falando ao seu coração. Saiu o livro de Josué, que contém 24 capítulos. Josué com 24 capítulos. Capítulo 24 do livro de Josué. Capítulo 24 do livro de Josué contém 33 versículos, que fala sobre a renovação da aliança, nos versículos 16, 18 e 19. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, morador da terra. Também nós servimos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo,
Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo e Deus zeloso, que não perdoa a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Deuteronômio, que contém 34 capítulos. Deuteronômio com 34 capítulos. Capítulo 20 do livro de Deuteronômio. Capítulo 20 do livro de Deuteronômio contém 20 versículos, que fala sobre leis de guerra. Nos versículos 2, 3 e 4. E será que quando vos achardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temas nem tremas, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Capítulo 6 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 6 do livro de 1 Coríntios, que contém, glórias ao nosso Senhor Deus, capítulo 6, contém 20 versículos, que diz assim: litígios entre os irmãos, nos versículos 1, 2 e 3. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, e a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis, 22 capítulos. Capítulo 22 do livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 22, que contém 54 versículos, que fala sobre o reinado de Acasias de Israel, nos versículos 51, 52 e 53. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu pai Jorão, seu filho, reinou em seu lugar. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria, no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu o livro de 2 Samuel com 24 capítulos. 2 Samuel com 24 capítulos. Vamos aqui, 2 Samuel com 24 capítulos. Capítulo 5 do livro de 2 Samuel. Capítulo 5 do livro de 2 Samuel, que contém 25 versículos, que fala sobre os filhos de Davi, nascido em Jerusalém. Nos versículos 1, 13, 14 e 15 diz assim: E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas, e estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Naptã e Salomão.
e Ibar, Ilisua, Nefeg e Jafia, e Elisama, Eliada e Elifelete. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números com 36 capítulos. Livro de Números com 36 capítulos. Capítulo 10 do livro de Números. Capítulo 10 do livro de Números contém 36 versículos que fala sobre as duas trombetas de prata. Nos versículos 4, 5 e 6. Mas quando tocar uma, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais, que estão acampados do lado do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que estão acampados do lado do sul. Retinindo as tocarão para as suas partidas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós, 9 capítulos. Amós com 9 capítulos. Vamos aqui, Amós com 9 capítulos. Capítulo 4 do livro de Amós. Capítulo 4 do livro de Amós contém 13 versículos que fala assim: a idolatria e a obstinação de Israel. Nos versículos 5, 6 e 7. E oferecerei o sacrifício de louvores, do que é levedado, apregoai as ofertas voluntárias e publicai-as, porque disse: gotais, ó filho de Israel, disse o Senhor Jeová. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares, contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Além disso, retirei de vós a chuva quando ainda faltava 3 meses para a ceifa. Fiz que chovesse sobre uma cidade e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu e secou-se. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus com 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9 contém 38 versículos que fala sobre a seara e os ceifeiros. Nos versículos 35, 36 e 37 diz assim: e percorria o Senhor Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andava desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes com 12 capítulos. Capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Capítulo 4 do livro de Eclesiastes. Vamos aqui, Eclesiastes, capítulo 4, que contém 16 versículos, que diz assim: reflexões sobre diversas circunstâncias da vida. Nos versículos 2, 3 e 4. Por isso considerei os que já morreram mais felizes do que os que vivem ainda. É melhor que uns e os outros e aquele que ainda não nasceu, pois não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu
que todo o trabalho e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Zacarias, 14 capítulos. Capítulo 13 do livro de Zacarias. Capítulo 13 contém 9 versículos, que fala assim: a morte do pastor. Nos versículos 5, 6 e 7 diz assim: mas dirão, não sou profeta, não sou profeta, sou lavrador da terra, porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra um homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Marcos, 16 capítulos. Marcos com 16 capítulos. Livro de Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3. Vamos aqui, Marcos, capítulo 3, que contém 35 versículos, que fala sobre a mãe e os irmãos do nosso Senhor Jesus. Nos versículos 32, 33 e 34. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhes, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Escolha aí o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo de verdade vai estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Saiu o livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Levítico com 27 capítulos. Capítulo 26 do livro de Levítico. Capítulo 26 do livro de Levítico. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que contém 46 versículos, que fala sobre os castigos aos desobedientes. Nos versículos 14, 15 e 16. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto, porei sobre vós terror, a tuberculose e a febre ardente, que consumam os ossos e atormentem a alma, e semearei em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para que fosse feita a vontade
do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias que eu apresentei para todos vocês. Diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo. Examine em Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí. Para agora, o Espírito Santo de verdade está te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Se você escolheu o número 24, Provérbios, capítulo 27. Se você escolheu o número 4, Judas, capítulo 1. Se você escolheu o número 1, 1 Crônicas, capítulo 8. Se você escolheu o número 18, Daniel, capítulo 8. Se você escolheu o número 23, Jó, capítulo 26. Se você escolheu o número 9, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 4. Se você escolheu o número 22, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Se você escolheu o número 13, Oséias, capítulo 7. Número 11, Romanos, capítulo 12. Se você escolheu o número 12, Neemias, capítulo 12. Número 15, Ezequiel, capítulo 8. Número 6, Josué, capítulo 24. Número 3, Deuteronômio, capítulo 20. Número 17, 1 Coríntios, capítulo 6. Número 16, 1 Reis, capítulo 22. Número 2, 2 Samuel, capítulo 5. Número 7, Números, capítulo 10. Número 21, saiu o livro de Amós, capítulo 4. Número 20, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 9. Número 19, Eclesiastes, capítulo 4. Número 8, Zacarias, capítulo 13. Número 10, Marcos, capítulo 3. E número 14, Levítico, capítulo 26. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Vamos aqui para os nossos recados finais, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba a Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba AIG 1318 37300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada.
E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias a apresentar em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E gratidão por cada um de vocês que ficou comigo até o final. E se você chegou no decorrer dessa nossa live, também fico imensamente grato. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa conduzir cada um da melhor forma e melhor maneira. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo que não estejamos fisicamente junto com vocês, mas estamos juntos em um só espírito. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Então não deixem de curtir, comentar, compartilhar, interagir conosco, se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.